Shalom Aleichem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Parashá Metzorá, que fala sobre o sarnento, ou como nós conhecemos, o leproso. Só fazendo um pequeno ressalva aqui, uma pequena ressalva de que a lepra não é a hanseníase que nós conhecemos, ok? Porque senão nós vamos estar tratando de coisas bem diferentes. Essa lepra que a Bíblia fala, ela é uma doença de pele, tá? E que tem como origem aquilo que nós conhecemos como Lashon Hara, que é a maledicência. Hoje eu não vou falar de maledicência, até porque nós temos vários vídeos no nosso canal falando sobre isso, e você pode ir lá e você pode assisti-los, que eles são bem completos nesse aspecto. Eu quero tratar hoje da purificação dessa pessoa que teve a tsarat, ok? Que é essa doença de pele que atinge a pessoa quando ela fala mal de outrem. Então eu gostaria de ler alguns versículos junto com você aqui em Levítico capítulo 14, do verso 8 ao 10. Então diz assim: e aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora de sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo e lavará suas vestes. E lavará sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de alimentos, amassada com azeite e 1 log de azeite. Então, nós vamos ver o seguinte: a grosso modo, o procedimento para que a purificação ela ficasse explícita aos olhos de todos, ele é muito semelhante ao da imersão, que você conhece como batismo. Só que antes de chegar nisso, é preciso que tenha havido o quê? Arrependimento. Sem o arrependimento, a pessoa não vai conseguir ser curada, ou seja, a tsarat, ela vai continuar na pessoa, ela vai continuar se manifestando na pessoa, fisicamente falando, e era uma bênção quando isso acontecia. Você sabe por quê? Porque quando alguém aparecia com uma mancha na pele e era constatada a tsarat, ficava claro que aquela pessoa estava pecando contra alguém através da sua língua. Isso se manifestava com a tsarat, com essas manchas na pele. E uma coisa interessante também é que a pessoa precisaria se arrepender, ela precisaria consertar o seu erro, para que depois ela passasse por todo este procedimento. Então, a gente vai perceber o seguinte, que o procedimento para a purificação da tsarat, ele é muito parecido com a imersão. O que é isso? A imersão, ela fala da restauração de uma criatura, de uma pessoa. Ou seja, Shaul diz que nós somos uma criatura restaurada no Messias. As traduções que nós temos diz nova criatura. Mas na realidade o texto original é uma criatura restaurada. Por quê? Porque nós estamos sendo restaurados a forma como Adão era uma pessoa pura, uma pessoa limpa, uma pessoa sem pecado. Então, quando a tsarat, ela passa por esse ritual todo em que a pessoa faz a imersão e depois oferece os sacrifícios, ela está passando pela seguinte situação: é como se essa pessoa voltasse ao ventre de sua mãe, ela se tornasse uma criatura sem pecado, e quando ela levanta da água, é como se ela tivesse sido totalmente restaurada, inclusive na sua pureza. Isso também é muito interessante, porque isso demonstra que tem que haver um profundo sentimento e uma ação que demonstra que a pessoa se arrependeu e que a pessoa também mudou. Porque não vai adiantar o remorso, tem que ter arrependimento, não remorso. E aí a gente vai
entender o seguinte, que a pessoa, quando ela passa por todo esse processo, ela se arrepende, então a doença, ela é declarada como curada. E o interessante é que ela tem que oferecer todos esses sacrifícios, né, que foram listados aqui, eles estão nas categorias de Hatat, Asham, Olam e Minha. São 4 sacrifícios que a pessoa deveria oferecer, porque segundo a Escritura, esse é um pecado muito sério, de Lashon Hara, porque o pecado de Lashon Hara, ele produz, acima de tudo, uma quebra na vida da pessoa que foi insultada, na vida da pessoa de quem se falou mal, porque essa pessoa que faz Lashon Hara, o maledicente, ele mata mais do que um assassino, porque ele mata a si mesmo, mata a pessoa de quem ele falou e mata a pessoa para quem ele falou. Então você imagina que esse é um pecado muito sério, porque quando a pessoa que recebeu uma Lashon Hara sai multiplicando, essas mortes, elas vão acontecendo em cadeia. Por isso esses sacrifícios são tão necessários, para que haja esse tipo de purificação na pessoa. É como se ela estivesse indo lá atrás e buscando no âmago da sua alma tudo aquilo que ela fez contra a pessoa que ela pecou, falando mal, e resgatando aquilo e pedindo ao Eterno que perdoasse aquele pecado. Lógico que tem que conversar com a outra pessoa também, de quem se falou mal, e pedir perdão. E tentar reparar esse erro, porque isso gera uma cadeia praticamente sem fim. Quando alguém fala mal de uma pessoa e isso se perpetua por anos e anos e anos, isso vai se transformando numa cadeia sem fim. Por isso que isso é tão perigoso. Então, para que haja essa purificação, era necessário haver a imersão. E quando a pessoa levantava da imersão, ela já estava se assemelhando a uma nova criatura, lembrando que todos os pelos do seu corpo haviam sido rapados. Isso também é um sinal para aqueles que vissem aquela pessoa, que aquele homem ou aquela mulher tinha passado por um ritual da purificação do Tzarat, e ela havia feito Teshuvah, ou seja, ela havia retornado, ela havia se arrependido profundamente para chegar naquele estado. Então, o estado físico dela seria ele demonstraria o estado espiritual da pessoa. Por isso é tão importante que aquilo que acontece dentro de nós seja refletido fora, nas nossas atitudes e inclusive na nossa aparência. Por isso que é tão importante a gente poder se lembrar que a gente tem que ter uma atitude diferenciada quando nós estamos servindo ao Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, vamos tomar cuidado com a Lashon Hara, porque a Lashon Hara ela é muito prejudicial. Todo um processo de purificação bem complexo, ele precisava acontecer para que aquela pessoa pudesse ser purificada. Então vamos tomar cuidado com isso. Falar mal de alguém sem ter provas, falar mal de alguém só para querer derrubar aquela pessoa é algo maligno, e certamente o Eterno abomina isso, e ele vai atrás desse tipo de coisa. Portanto, na nossa Parashá Metzorá, nós vamos entender isso, essa purificação, essa situação em que nós voltamos após o arrependimento a uma condição de crianças sem pecado, para podermos retomar a nossa vida diante do Eterno. Que o Eterno abençoe a sua vida, que você se lembre das palavras de João, quando ele chamou os pecadores ao arrependimento, para que nós possamos ter uma vida restaurada diante do Senhor e possamos andar nesse mundo com o nosso coração puro, em inocência, porém atentos a tudo o que está acontecendo. Que o Eterno abençoe sua vida. Te vejo na nossa próxima transmissão, no nosso próximo vídeo, no nosso canal, em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov.